Recentemente, no programa Bom Dia, Ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, havia afirmado que é a favor da taxação de defensivos agrícolas na reforma tributária. E hoje ele falou também sobre esse assunto com o nosso jornalista, com o Gustavo Schwab. Nós vamos entender os impactos desta fala dele, dessa medida, caso de fato ela seja aceita, com o Guilherme Casco, que é advogado e consultor tributarista. Doutor Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo aqui no Agronoite. Boa noite, satisfação é minha, boa noite a todos os espectadores. Bom, antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, eu pedi a nossa produção aqui, gentilmente, ao nosso editor-chefe, o José Renato, para que preparasse essa fala do ministro para a gente entender, de fato, o que o ministro quer dizer com isso. Vamos ouvi-lo, eu já retomo com o senhor, doutor, para a gente estar tocando aqui esse assunto. Eu sou favorável à isenção das carnes, ao mesmo tempo sou favorável a uma tributação dos agrotóxicos e dos ultraprocessados. Bom, nós sabemos, doutor, que uma medida como essa poderia elevar os custos de produção, uma vez que o produtor precisa desses defensivos para ele estar trabalhando. Infelizmente, nós não conseguimos ainda aqui no Brasil ter a nossa agricultura totalmente orgânica. Como com uma fala como essa do ministro pode transparecer algo mais claro para o nosso agricultor, para o nosso produtor rural, principalmente em momentos que o governo fala muito em aumentar o nicho de produção para acabar com a fome no Brasil? São coisas que vão muito de desencontro ao próprio discurso que eles pregam, né? Com certeza, a tributação dos agrotóxicos, defensivos agrícolas pelo imposto seletivo, ela é bem polêmica, porque não são só questões de eficiência tributária, mas também a própria economia que está em jogo, né? O alimento que chega na mesa do brasileiro, ele depende de toda uma cadeia produtiva que começa lá no agronegócio. E você elevar a carga tributária do próprio defensivo já vai encarecer o preço, o custo de plantio, vai encarecer o custo desses grãos para a indústria que vai trabalhar o alimento, então toda a cadeia produtiva é afetada. E tem que ter muito cuidado com a questão do imposto seletivo, porque ele é visado principalmente para produtos realmente nocivos à saúde. E tem esse dilema, se os agrotóxicos são nocivos ao meio ambiente, né? Pode ser que sim, tem estudos que podem dizer isso, mas também são muito benéficos para a produção do Brasil atingir os recordes que atinge e baratear o custo do alimento, né, para o Brasil ter esse alimento num preço mais acessível como é e ter mais competitividade de exportação, inclusive. Então, é algo bem delicado. Doutor Guilherme, a gente tem a tecnologia muito avançada hoje, nós já mostramos diversos casos aqui no canal AgroMais, no Agronoite também, de outros produtos que podem substituir os defensivos que são convencionais, esses que trazem mais prejuízo. Nós temos aí os biológicos, os semibiológicos, os insumos naturais, são muitas vertentes, mas o Brasil tem um déficit muito grande desses produtos, todos eles, a maioria precisa de ser importados. Aí você tem uma taxação na importação, você tem outra taxação nessa revenda e acaba encarecendo muito para o produtor. Então não seria mais fácil nós tivéssemos dentro então da reforma tributária, olha, nós vamos zerar os impostos para os defensivos biológicos, para os insumos que não trazem risco à saúde e assim a gente fomentar a produção de alimentos do que simplesmente a gente taxar os defensivos químicos, como é isso que o ministro coloca, seria trocar talvez a posição, mas de uma forma benéfica também para os nossos produtores? Tem diversas políticas alternativas que podem ser propostas, né? Mas nós temos percebido que no âmbito tributário, às vezes existe aquele famoso, na expressão, bode expiatório. Às vezes algum problema que é criado para causar um impacto, uma discussão na mídia, para depois ser trocado e negociado lá no plenário, no Congresso, no Senado, por conta de outras questões políticas. Então, muitas vezes a gente pode encarar esse tema como uma pedra que é colocada propositalmente no sapato, para depois eles terem algum outro tipo de vantagem em outra questão. Na questão de beneficiar produtos mais ecológicos, já existe legislação prevendo isso. Os próprios agrotóxicos não são totalmente isentos de imposto atualmente. Então, nós temos que ter em mente que existem inúmeras políticas, mas essa do imposto seletivo com certeza será prejudicial para a economia. Pois é, agora nós temos o outro ponto, né? Em mais um caso, o STF está tentando fazer a parte de legislador. Agora, para o próximo dia 5, nós temos aí uma audiência pública convocada,
dia 5 de novembro, perdão, né, só para a gente entender melhor, dia 5 de novembro, audiência pública sobre a desoneração da tributação de IPI e de ICMS para os agrotóxicos. Então, isso foi colocado aí para os defensivos agrícolas, colocado pelo ministro Edson Fachin, que busca justamente isso que o senhor falou, reunir essas informações, os pontos de vista, ouvir todos os setores e tentar encaixar uma melhor solução. Então, são assuntos como esse, ações como essa, que devem ser, de fato, levadas em conta antes de uma declaração como essa? Com certeza, né? A opinião pública é sempre louvável, né? Se fosse possível fazer audiências públicas, com certeza já foi feito. A bancada aí do agro deve estar brigando muito por esse direito de não tributar esse ramo de atividade e esses insumos. Mas a gente sabe que no Brasil as forças políticas são grandes e o judiciário tem esse papel de protagonista também, né? Muitas vezes provocado pelo próprio contribuinte. Então, uma coisa que nós vemos muito no dia a dia é a atuação por meio de associações aí do agronegócio, por cooperativas, que traria um poder político maior para discutir esses temas, né? Nós sempre recomendamos que o contribuinte se organize em associações para poder pleitear aí as questões que vão lhe trazer vantagem competitiva e até mesmo subsistência. Nós sabemos que, dependendo de várias intempéries aí, o tributário pode ser o lucro ou não, né, na atividade rural, e principalmente considerando aí intempéries do próprio clima, né? Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando esse caso, como o senhor disse no início, é algo muito delicado que mexe aí com todo o setor produtivo aqui do agro e é claro que interessa a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor Guilherme, até uma próxima, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite.